Senhor, me salva, esqueci do rei. Pessoal, a paz do Senhor. Agora foi. O que fazer na espera do cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Eu olhei pra cá porque eu escrevi no papel. Eu não quero falar demais ou falar pouco ou esquecer de falar alguma coisa. Então, eu separei um texto em Marcos 14, versículo 32 ao 42. Estou aqui com a minha Bíblia. Marcos 14, capítulo 14, versículo 32 ao 42. Versículo 32 diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Bom, como eu falei pra vocês, eu tô com papel e eu vou ler aqui, mas só algumas partes. Perceba que Jesus voltou 3 vezes para com os discípulos. Na primeira, ele questionou e aconselhou, que foi: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na segunda vez, Jesus os vê com os olhos pesados de sono. Na terceira, questiona e fala que basta, né? O Filho do Homem já estava sendo entregue. Jesus estava contando com os discípulos Pedro, Tiago, João. E só na terceira vez ele disse: basta. Eu sei que esta mensagem é uma mensagem de cruz, quando Jesus estava se preparando para ser crucificado por nós. Mas quando eu li essa palavra, Deus me deu uma renovação diferente dessa palavra, e que foi esse tema aí que está no título do vídeo. E a gente pode perceber que Jesus sempre se importou com os discípulos que estavam ali, que ele tinha levado junto com eles, e sempre alertou eles para que eles estivessem alerta e vigilantes e que orassem. Se você quer fazer a vontade de Deus, você vai ter que renunciar a muitas coisas e esperar. O que remete à espera é o conhecimento em Deus, é ter conhecimento, é buscar a Deus, é orar, é ser vigilante, é aprender mais de Deus. Então, se você quer que essa promessa na sua vida se realize, passe essa espera orando, vigiando. Lá em Romanos 12, 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa geração é uma geração ansiosa, uma geração doente. Sim,
Nós temos ansiedades, nós temos muitas pessoas que sofrem de depressão e muitas vezes por objetivos na vida não cumpridos. Somos uma geração em que, se a gente não se apegar a Cristo, a gente vai entrar numa depressão e vai de buraco abaixo. Então, eu sei que a nossa geração é uma geração complicada, mas eu quero te dizer, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência. Use esse tempo de espera para conhecer mais Jesus, para ficar perto de pessoas que te aproximam de Deus. No Romanos 12, versículo 12, diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perceba que a nossa vida, ela tem que ser uma vida de oração, uma vida de paciência, uma vida de esperança. Tenha esperança em Deus. Se não aconteceu é porque você não está pronto ou não chegou o tempo. Toda promessa tem um alvo. Não ache que é só uma promessa para se cumprir na sua vida. Vai ter alvo, vai ser alvo de vida para alguém. Algum projeto que Deus vai realizar na sua vida vai ajudar mais pessoas. Continue perseverando, dedicando a sua vida ao Senhor. Tenha fé que essa promessa vai sim se realizar. E eu queria te fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer a vontade dele, não a sua? Pense em todas as áreas da sua vida. Todas. Família, faculdade, sonhos, viagens. Pense em tudo. E aí? Você está disposto a largar tudo para fazer a obra de Deus? Nem tudo é fácil. Nada é fácil, na verdade, nessa vida. Então você tem que se questionar muito se você está preparado para viver aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te chamou para viver. Será que você está se preparando? E se hoje, vamos supor que o ministério que Deus colocou na tua vida é de pregar e de cantar, e você tem vontade de pregar pelo mundo, cantar pelo mundo, evangelizar pelo mundo, mas se fosse hoje para realizar, você daria conta de pregar para 200 pessoas? Aproveita esse tempo de espera para aprender. E se você já sabe qual é a promessa de Deus, porque muitas vezes as promessas de Deus, elas são promessas que apenas são ditas que você vai ajudar muitas pessoas, mas você não sabe ao certo como vai ser a promessa, porque Deus faz infinitamente mais. A gente não entende a dor, a gente não entende o sofrimento, mas quando aquela promessa começa a se cumprir, a gente compreende e aquilo vai ajudar muitas pessoas. Seja qual foi a promessa que Deus te fez na tua vida, tenha esperança, tenha paciência, vai acontecer no tempo certo. Eu quero ressaltar que renunciar aos seus sonhos não significa que Deus não pode realizar eles. Significa que você coloca Deus acima dos seus sonhos, acima de qualquer coisa, para fazer a vontade dele. Ele vai sim realizar os seus sonhos, se você alinhar conforme a vontade dele, e se for da vontade dele para a sua vida. Alinhe a sua vida com Deus. Vai dar tudo certo, eu já falei isso no outro vídeo. Quando a gente começa a alinhar a nossa vida, as coisas de Deus, tudo começa a acontecer, tudo começa a fluir. Porque quando Deus está no negócio, não tem como dar errado. Não tem como. Deus não é Deus que perde. Então, é isso que eu tenho para falar para você. Deus não vai esquecer dos teus sonhos, mas alinha eles com a vontade de Deus. Espera o tempo de Deus. Aproveita esse tempo de espera para aprender nele, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Então, fica na paz e até o próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço.